Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia vai ao cemitério, abre caixão e desmascara a farsa de Juliano e Maristela. Vilã revela segredo bombástico dos Alencar. O jogo vai virar de forma surpreendente. Zélia, até então uma das grandes vilãs da trama, dará uma guinada inesperada em sua trajetória. Em meio a seu plano meticuloso de vingança contra a poderosa família Alencar, ela acabará descobrindo um segredo explosivo que pode colocar um ponto final no império construído por Juliano e Maristela, e o que era apenas uma desconfiança se tornará uma prova incontestável após uma visita sombria ao cemitério, onde, ao abrir um caixão, Zélia descobrirá que tudo foi forjado. Nos bastidores da alta sociedade carioca, ninguém imaginava que a mulher elegante e dissimulada que se apresentava como Zélia era, na verdade, Branca, uma figura do passado, marcada por dores profundas e sede de justiça. Determinada a destruir os Alencar, ela vinha se infiltrando lentamente no círculo dos vilões, fingindo lealdade a Maristela e Juliano, enquanto reunia informações para o seu grande golpe final. Mas nada a prepararia para a revelação macabra que viria à tona. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Tudo começará a mudar quando Clarice, após meses lutando contra a amnésia causada por um acidente misterioso, finalmente recuperar quase toda a sua memória. Ao recordar os momentos que antecederam sua queda da varanda, ela ligará os pontos e entenderá que foi vítima de uma armação. Ainda assim, um detalhe crucial da noite do acidente permanecerá um buraco em sua mente. Um vazio que ela precisa preencher a qualquer custo. E será justamente Zélia quem se oferecerá para ajudá-la. A princípio, Clarice ficará desconfiada. Afinal, Zélia esteve ao lado de seus inimigos por tanto tempo. No entanto, ao ver a mulher disposta a compartilhar documentos, gravações e fotos comprometedoras, ela perceberá que há um interesse mútuo naquela aliança. Clarice quer justiça, Zélia, vingança. As duas, portanto, decidem unir forças para derrubar o casal mais temido da novela, Juliano e Maristela. Zélia, com sua mente calculista e fria, começará a juntar pistas sobre um ponto obscuro na história da família Alencar. A suposta morte de Geraldo, o capanga de confiança de Maristela. Oficialmente, ele teria morrido num acidente de carro, em circunstâncias estranhas, logo após um desentendimento com Juliano. Mas Zélia, sempre atenta aos detalhes, recordará de como Maristela evitava tocar no assunto e de como nunca houve um velório aberto. Algo ali não fechava. Intrigada, ela vasculhará antigos arquivos da empresa, registros funerários e até documentos de seguros de vida. E quanto mais pesquisa, mais inconsistências aparecem. Em uma conversa com um ex-funcionário da funerária, ela ficará em choque ao descobrir que o caixão nunca foi lacrado com o corpo à mostra. Foi tudo muito estranho. Chegaram com pressa, pagaram em dinheiro e pediram discrição. O caixão foi selado na hora. Nunca vi isso antes, revelará o homem visivelmente desconfortável. A partir desse momento, Zélia terá certeza. Geraldo pode não estar morto. E se ele estiver vivo, ele carrega consigo segredos que poderiam implodir toda a fachada montada por Maristela e Juliano. Clarice, impaciente com as descobertas que já tem em mãos, sugerirá ir à polícia. Mas Zélia, estrategista como sempre, pedirá que esperem mais um pouco. Se formos agora, eles podem sair por cima. Eu quero ver esses dois no chão, sem saída, sem máscaras. Me dá mais um tempo, dirá, com os olhos cheios de fúria contida. Dias depois, no mais absoluto sigilo, Zélia irá ao cemitério onde supostamente Geraldo foi enterrado. Fingirá ser uma parente distante e subornará o responsável pelo local para conseguir acesso ao túmulo. A noite estará chuvosa, criando o clima perfeito para o momento sombrio. Ao abrir o túmulo e erguer a tampa do caixão, Zélia se deparará com uma visão perturbadora. Ao invés de restos mortais, o interior estará recheado com pedras e sacos de areia. Por alguns segundos ela ficará em choque. A confirmação de que tudo foi uma encenação mexerá profundamente com ela. Eles enterraram uma mentira. Literalmente, murmurará, pasma. O corpo nunca esteve lá. Isso significava que Geraldo, o homem que sabia demais, foi mandado para bem longe. Ou talvez esteja escondido à força, em algum lugar. A descoberta mudará tudo. Agora, além da farsa da morte, Zélia terá em mãos a chave para desmascarar os Alencar publicamente. De volta à cidade,
ela revelará tudo a Clarice, que ficará boquiaberta. Isso é monstruoso! Eles forjaram uma morte. Se fizeram isso com ele, imagine o que não seriam capazes de fazer comigo, dirá, sentindo-se ainda mais próxima de descobrir o que aconteceu na noite do acidente. A partir daí, Zélia redobrará seus esforços para encontrar Geraldo. Usará antigos contatos, cruzará dados bancários, monitorará movimentações suspeitas de dinheiro enviadas para o exterior. Pouco a pouco surgirão indícios de que ele pode estar vivendo sob outra identidade em uma cidade do interior. Um rastro de transferências em nome de G. Silveira chamará sua atenção. Enquanto isso, Juliano e Maristela começarão a perceber que algo está errado. Maristela notará a inquietação de Zélia e tentará sondá-la, sem sucesso. Juliano, mais paranoico, começará a mover peças para tentar eliminar qualquer rastro do passado. Se alguém encontrar o Geraldo, estamos acabados, dirá, suando frio. Ele cogitará contratar outro capanga para resolver a situação de forma definitiva, sem saber que a essa altura Zélia já está 2 passos à frente. Nos bastidores, Clarice começará a planejar como usar as provas que já tem para derrubar o império dos vilões. Mas a chave de tudo continuará sendo Geraldo. Ele é o elo que falta. É ele quem testemunhou crimes, subornos, ocultações, e até pode saber quem empurrou Clarice da varanda naquela noite fatídica. Em paralelo, um novo mistério surgirá. A possibilidade de Valéria, a verdadeira mãe biológica de Beatriz, também ter sido vítima de alguma armação dos Alencar. Zélia, cada vez mais obcecada por justiça, começará a desconfiar de que o local onde Valéria foi enterrada também guarda segredos. Será que há mais de um caixão vazio nessa história? Enquanto os próximos capítulos prometem revelar o paradeiro de Geraldo e o envolvimento dos Alencar em crimes ainda mais graves, o público acompanhará uma Zélia cada vez mais sombria, mas também cada vez mais humana. Sua aliança com Clarice, inicialmente motivada por vingança, começará a se transformar em algo mais profundo, uma sororidade forjada na dor, na humilhação e na sede de justiça. Juliano e Maristela, por sua vez, perceberão que o cerco está se fechando, e quando Zélia finalmente encontrar Geraldo, ou o cadáver verdadeiro dele, caso tenham silenciado o homem para sempre, o castelo de mentiras que sustentou os Alencar por tantos anos estará prestes a ruir. Em Garota do Momento, o passado volta à tona como um fantasma, e ninguém escapará ileso. O cemitério que deveria esconder segredos eternos, agora se transforma em palco de revelações devastadoras. Prepare-se, a verdade está prestes a emergir, e ela virá como um terremoto. Em Garota do Momento, Zélia se aproxima de Geraldo e prepara emboscada para expor Juliano e Maristela diante de toda a elite carioca. Zélia não vai descansar enquanto não descobrir onde está Geraldo, o ex-capanga dado como morto, que agora ela sabe está mais vivo do que nunca. Determinada, ela intensificará sua busca, conectando pontos, resgatando pistas esquecidas e cavando fundo nos escombros do passado dos Alencar. E sua insistência começará a dar frutos. Após rastrear movimentações bancárias em nome de G. Silveira e cruzar dados com registros de um hotel decadente no interior fluminense, Zélia encontrará uma pista quente. Um homem recluso, usando boné e óculos escuros, apareceu nas câmeras de segurança do local em horários alternados, como quem tenta se esconder do mundo. A gerente do hotel, curiosa com as perguntas de Zélia, relatará que o hóspede chegou há alguns meses pagando sempre em dinheiro e evita contato com outros hóspedes. Zélia, munida de uma foto antiga de Geraldo, reconhecerá traços familiares no vulto capturado pelas câmeras e decidirá agir. Em uma visita disfarçada ao hotel, ela confirmará suas suspeitas. O homem no quarto 17 é de fato Geraldo, envelhecido, abatido, mas vivo, e carregando um segredo que pode derrubar os Alencar de uma vez por todas. Ela não revelará sua identidade de imediato. Vai se passar por jornalista investigativa interessada em casos de corrupção. Mas bastará mencionar os nomes de Maristela e Juliano para ver o rosto de Geraldo se transformar. Ele ficará pálido, nervoso, trêmulo. Eu não quero me meter nisso de novo, dirá com a voz embargada. Mas Zélia saberá tocar na ferida certa. Você foi descartado como lixo. Eles enterraram pedras no seu lugar. Você acha que isso é vida? Aos poucos, o capanga começará a se abrir. Contará que foi forçado a desaparecer após ameaçar expor documentos comprometedores da família. Maristela, temendo que ele virasse a casaca, arquitetou a falsa morte com a ajuda de Juliano.
Em troca de seu silêncio, lhe deram dinheiro e a chance de recomeçar. Mas impuseram uma condição: jamais se aproximar do Rio de Janeiro novamente. Foi exílio forçado. Só que eu aceitei. Medo, sabe? Zélia gravará tudo. Cada palavra. Cada confissão. Saberá que tem ouro nas mãos. Mas ainda não será o suficiente. Ela quer a queda dos Alencar em praça pública. Um escândalo que manche para sempre o sobrenome que se esconde por trás de caridade, empresas sustentáveis e eventos de gala. De volta ao Rio, Zélia apresentará as gravações a Clarice. Juntas, elas arquitetarão uma emboscada. A ideia? Usar a grande festa beneficente dos Alencar como palco para a revelação. Juliano e Maristela planejam celebrar os 40 anos do Instituto Alencar com um evento luxuoso, repleto de políticos, empresários e imprensa. Será o cenário ideal para a ruína deles. Clarice, que já recuperou a maior parte da memória, começará a lembrar de flashes da noite do acidente. Uma discussão com Juliano, a presença silenciosa de Maristela, a ameaça velada e um grito abafado antes da queda. Ela ainda não consegue lembrar com clareza quem a empurrou, mas sente que a verdade está prestes a emergir. Enquanto isso, Juliano começará a desconfiar de Zélia. Ele pedirá a um de seus homens de confiança que a siga. Mas a vilã, sempre um passo à frente, perceberá a movimentação e despistará o capanga. Maristela, por sua vez, mergulhará em desespero silencioso. Sentirá o controle escorrendo por entre os dedos, sem saber exatamente por onde a ameaça está vindo. Dias antes da festa, Zélia convencerá Geraldo a ir ao evento. É sua chance de se libertar, de mostrar que você é mais do que um fantoche. Eles enterraram você vivo. Hora de sair do túmulo. A princípio relutante, ele cederá, mas imporá uma condição. Seu depoimento será transmitido em vídeo, gravado com antecedência. Ele tem medo de represálias. Zélia aceitará. E com a ajuda de Clarice, produzirá uma gravação de tirar o fôlego. Na noite da festa, o salão do hotel de luxo estará lotado. Juliano fará seu discurso pomposo, exaltando os valores da família Alencar, o trabalho social e a ética empresarial. Maristela sorrirá ao lado dele, como sempre impecável, como sempre manipuladora. A elite aplaudirá, os flashes pipocarão. Mas mal sabem eles que o mundo dos anfitriões está prestes a ruir. No momento mais solene do evento, Clarice, vestida de branco, surgirá no palco. O burburinho será imediato. Todos acreditavam que ela estava reclusa. Sem hesitar, ela pegará o microfone. Senhoras e senhores, desculpem interromper, mas a verdade precisa ser dita. E com um gesto, sinalizará para que o telão exiba o vídeo gravado por Geraldo. As imagens surgirão. A voz trêmula do ex-capanga tomará conta do salão. Ele confessará o teatro da própria morte, revelará a chantagem, os crimes acobertados e denunciará a verdadeira face de Juliano e Maristela. O silêncio será sepulcral. Depois virão os gritos, os flashes, o caos. Juliano tentará desconversar. Maristela desmaiará. Jornalistas invadirão o palco. Clarice encarará os dois com firmeza. Vocês tentaram me matar. Enterraram um homem vivo. Manipularam todos ao seu redor. Mas agora acabou. No dia seguinte, a imprensa estampará as manchetes. Império Alencar desmorona após denúncia de capanga dado como morto. A polícia abrirá investigações. Empresas romperão contratos. O instituto perderá patrocínios. Zélia, de longe, assistirá a tudo com um leve sorriso nos lábios. Ela conseguiu. Não apenas a vingança, mas justiça. Ainda restam mistérios a serem resolvidos. O paradeiro de Valéria, o elo perdido da maternidade de Beatriz e a verdadeira autoria do atentado contra Clarice. Mas uma coisa já está clara. O reinado dos Alencar está com os dias contados. E Zélia, a mulher que eles subestimaram, se tornou a sombra que os engoliu por inteiro. Garota do Momento entra em sua reta final com revelações explosivas, alianças inesperadas e um acerto de contas que promete deixar marcas profundas. Porque quando a verdade sai do túmulo, não há máscara que resista. Juliano descobre farsa de Clarice e aterroriza Teresa com ameaça cruel. Você vai queimar também. Os dias de aparente calmaria estão com os minutos contados na novela Garota do Momento. A máscara de Clarice começa a escorregar. E Juliano, cada vez mais desconfiado, decide agir por conta própria para descobrir o que a esposa anda escondendo. Movido pela paranoia e pela sede de controle,
o vilão se transforma em um verdadeiro perseguidor, mergulhando em uma investigação pessoal que desencadeará uma sequência de eventos sombrios e intensamente dramáticos. A gota d'água para Juliano é perceber que Clarice tem feito saídas constantes e misteriosas, sempre com desculpas esfarrapadas. Às vezes diz que vai ao teatro, em outras que viajará para São Paulo. No entanto, nenhuma explicação convence o empresário, que conhece bem demais a esposa para não notar quando ela está mentindo. Seu instinto de predador o alerta de que algo não está certo. Decidido a tirar a história a limpo, Juliano passa a seguir os passos de Clarice. Em uma dessas perseguições silenciosas, flagra a esposa saindo de um salão de beleza ao lado de Teresa, sua melhor amiga, acompanhadas ainda por Glorinha, Beto, Beatriz e Ulisses. A cena, aparentemente inofensiva, aumenta ainda mais suas desconfianças. Por que tanta gente envolvida em um simples passeio ao salão? O que estariam tramando pelas suas costas? Com a paranoia em ebulição, Juliano acredita que todos escondem algo dele. E quando sente que está perdendo o controle, seu lado mais perverso e sombrio vem à tona. No dia seguinte, ainda dominado pela raiva e obcecado por respostas, ele invade a casa de Teresa sem avisar. O que se segue é um dos momentos mais assustadores da trama até agora. Teresa, sozinha, se surpreende com a chegada do empresário. Com um olhar frio e um tom ameaçador, Juliano exige saber o que ela e Clarice estão escondendo. Teresa, nervosa, tenta manter a calma e desconversar, mas Juliano não está ali para ser enganado. Ele se aproxima devagar, pega um guardanapo sobre a mesa, acende um isqueiro e põe fogo no papel diante dela, observando o pânico crescer em seus olhos. Com um sorriso cruel, o vilão menciona o passado traumático da amiga, o incêndio que deixou sua filha Eugênia com o braço gravemente queimado. Teresa, que lutou durante anos contra esse trauma e que só recentemente tinha voltado a ter uma vida quase normal, entra em desespero. A ameaça de Juliano é clara. Se ela não falar o que sabe, ele poderá fazer muito pior. Você quer ver sua filha queimar de novo? Ou prefere que seja você? Ele sussurra, cruel. Antes de continuar, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. O impacto emocional do ataque é devastador. Teresa, tomada pelo medo, volta a apresentar os sintomas obsessivos que havia conseguido controlar com tanto esforço. Sua compulsão por limpeza retorna com força total. Ela passa horas esfregando o chão, lavando paredes que não estão sujas, limpando objetos repetidamente. Seu olhar, antes sereno, agora é o de uma mulher tomada pelo pânico, lutando para manter o controle da realidade. Jacira e Eugênia, preocupadas com a mudança repentina no comportamento da matriarca, logo percebem que algo muito grave aconteceu. Eugênia, mesmo com suas limitações, sente que a mãe está mais frágil do que nunca. Jacira, por sua vez, decide procurar Alfredo, o homem que tem sido um grande apoio para a família. Ao saber do que Juliano fez, Alfredo fica furioso. Sem hesitar, ele procura Juliano para um confronto direto. Os dois homens se encaram num embate tenso e carregado de rancor. Alfredo não mede palavras. Diz que sabe muito bem o que Juliano fez com Clarice no passado e que agora está usando o mesmo tipo de violência para manipular Teresa. Exige que ele se afaste imediatamente da amiga, ou então terá de enfrentar consequências. Juliano, por sua vez, não se intimida. Sorri com desdém, como quem tem certeza de que sempre estará acima da lei. Você não sabe do que eu sou capaz, ameaça. Mas Alfredo, firme, responde com frieza. E você não sabe o quanto estou disposto a proteger quem eu amo. Enquanto o clima de tensão cresce, Clarice continua tentando manter sua mentira intacta. Ela sabe que Juliano está perto de descobrir a verdade sobre sua filha Beatriz e sobre a aliança secreta com Teresa e Valéria, e teme pelo que pode acontecer se ele resolver desmascará-la diante de todos. O cerco está se fechando. Diante do colapso emocional de Teresa, a família toma uma decisão amorosa. Passam um dia inteiro na praia tentando restaurar sua paz interior. Com o barulho das ondas e o carinho dos entes queridos, Teresa começa a encontrar um pouco de alívio. Entre abraços, risos contidos e lágrimas silenciosas, ela percebe que não está sozinha. Eugênia, mesmo sem compreender tudo, segura sua mão com firmeza. É o tipo de apoio que não precisa de palavras. No entanto, enquanto Teresa tenta se reconstruir, Juliano segue em sua escalada de maldades.
Mais paranoico do que nunca, ele começa a suspeitar que todos à sua volta estão contra ele. Sua obsessão por Clarice atinge um novo nível. Ele passa a vigiar não apenas Teresa, mas também Glorinha, Beto e até mesmo Beatriz, cuja origem ainda permanece um enigma para ele. A tensão aumenta e o público percebe que o vilão está cada vez mais próximo de um colapso. Mas o que ele não sabe é que seus inimigos estão se unindo e que a verdade está prestes a vir à tona de forma explosiva. Clarice, Teresa, Alfredo e Valéria sabem que não podem mais permitir que Juliano continue espalhando medo e destruição. A hora do acerto está chegando, e assim Garota do Momento mergulha em um de seus momentos mais eletrizantes, onde o passado retorna para assombrar, e os laços de amor e amizade são testados até o limite. Mas uma coisa é certa: o terror de Juliano pode estar com os dias contados. Após a ameaça cruel contra Teresa e o confronto explosivo com Alfredo, Juliano sente que sua autoridade está sendo desafiada por todos os lados. A sensação de controle que tanto prezava começa a ruir, e com isso, ele se torna ainda mais perigoso. Desconfiado de que Clarice está armando algo grande pelas suas costas, o empresário intensifica sua vigilância, mergulhando de vez em um estado paranoico. Ele instala câmeras escondidas na mansão, grampeia o celular da esposa e até suborna um funcionário do salão de beleza que ela frequenta. Tudo em busca de provas que confirmem suas suspeitas. Enquanto isso, Clarice, cansada de viver sob ameaças, começa a se mover com mais firmeza. Ela entende que Juliano está perto demais da verdade e que, se não agir rápido, pode colocar não só sua vida, mas também a de Beatriz, Teresa e Valéria em risco. É então que ela decide dar um passo ousado: organizar uma armadilha para desmascarar o vilão. Com a ajuda de Valéria, que ainda vive às escondidas desde que reapareceu para proteger Beatriz, Clarice prepara uma gravação secreta onde Juliano confessará seus crimes. Para isso, ela planeja provocar o marido, fazê-lo acreditar que descobriu sua traição e, com isso, arrancar dele as palavras que precisa. Mas Clarice sabe que está brincando com fogo, e o medo é constante. Juliano se tornou imprevisível. Qualquer deslize pode ser fatal. A aproximação de Beatriz e a suspeita fatal. Enquanto isso, Juliano começa a observar Beatriz com mais atenção. A maneira como ela se refere a Clarice, o carinho desmedido, os encontros discretos com Valéria e Teresa. Tudo o deixa intrigado. Ele começa a juntar peças e, em uma noite silenciosa, vasculhando o escritório da esposa, encontra uma cópia de um antigo ultrassom. O nome da paciente, Clarice Macedo, é o suficiente para explodir sua mente. Tomado por raiva, ele acredita ter descoberto a verdade. Clarice teve uma filha e mentiu para ele durante todos esses anos. Mais do que isso, começa a suspeitar que Beatriz é sua filha. Ou pior, filha de outro homem. A obsessão por controlar Clarice se transforma em obsessão por descobrir quem é o pai de Beatriz. E Juliano não está disposto a aceitar qualquer resposta que não seja a sua própria versão da história. Teresa enfrenta o medo e toma a atitude corajosa enquanto Juliano se afunda em sua espiral de loucura. Teresa tenta recuperar o controle da própria vida. Com o apoio de Eugênia, Alfredo e Jacira, ela retoma as sessões de terapia e começa a falar abertamente sobre o trauma do incêndio. Pela primeira vez em muitos anos, ela confronta os fantasmas do passado, inclusive o fato de que Juliano sempre a intimidou, mesmo antes do incidente com Eugênia. Movida por essa nova força, Teresa decide registrar um boletim de ocorrência contra o empresário. Mesmo sabendo que ele pode tentar se vingar, ela entende que o silêncio só fortalece monstros. Com o apoio de Alfredo, ela entrega à polícia o relato completo da ameaça com o guardanapo incendiado. O processo corre sob sigilo, mas uma medida protetiva é emitida em seu favor. Clarice arma o golpe final com Glorinha. Enquanto Juliano começa a perder os poucos aliados que ainda restavam, Clarice prepara o cenário final de sua armadilha. Com a ajuda de Glorinha, transforma um antigo flat em um palco para a confissão. O plano é simples: marcar um encontro com Juliano sob o pretexto de uma conversa definitiva sobre o casamento, enquanto câmeras escondidas gravam tudo. Clarice veste-se com uma frieza calculada e, ao encontrá-lo no flat, finge submissão. Diz que está disposta a contar tudo, mas apenas se ele for honesto primeiro. Mexido pela vaidade e pelo desejo de manter o controle, Juliano cai na armadilha. Em poucos minutos, revela que sempre soube das mentiras dela, admite que ameaçou Teresa, confessa que manipulou Valéria no passado para esconder o nascimento de Beatriz.
e deixa claro que não se arrepende. As câmeras registram tudo. Clarice então muda o tom. Levanta-se da cadeira, encara Juliano com firmeza e diz: Acabou, Juliano. Pela primeira vez você não tem mais controle nenhum. Tudo o que você disse foi gravado. E em breve, todo mundo vai saber quem você realmente é. Juliano, incrédulo, tenta correr atrás das câmeras, mas é tarde demais. Glorinha já saiu com o material em mãos e Valéria, do lado de fora, entrega o conteúdo diretamente a um delegado de confiança. Em poucas horas, o vídeo chega às mãos da promotoria, junto com o boletim de ocorrência de Teresa e o histórico de denúncias que vinham sendo silenciadas há anos. O início do fim. No dia seguinte, um mandado de prisão é expedido. Juliano, que ainda tenta agir como se nada estivesse acontecendo, é surpreendido na própria empresa por oficiais da polícia. Os funcionários assistem perplexos enquanto ele é algemado e levado diante das câmeras. Isso é um erro! Eu sou um homem respeitado! Grita desesperado. Mas ninguém acredita mais em suas palavras. Clarice, observando tudo de longe com Valéria ao lado, respira aliviada. A batalha não foi fácil, mas a vitória representa mais do que justiça. Representa liberdade. Para ela, para Beatriz, para Teresa, para todas as mulheres que ele tentou controlar. Um novo começo. Nos dias que seguem a prisão de Juliano, a vida começa a encontrar novo rumo para todos. Teresa continua em tratamento, mas mostra sinais claros de recuperação. Alfredo permanece ao seu lado, paciente e amoroso. Clarice e Valéria, por sua vez, decidem não se esconder mais. Beatriz, ao saber que Juliano está preso, abraça a mãe com força e, pela primeira vez, chama Clarice de mamãe em voz alta, sem medo. Glorinha planeja transformar tudo em um documentário sobre mulheres que enfrentaram seus agressores. E até Beto, sempre mais discreto, se emociona com a reviravolta que a vida tomou. Mas apesar da prisão de Juliano, a novela Garota do Momento promete ainda mais surpresas. Um novo vilão pode surgir das sombras, e nem todos os segredos foram revelados. Afinal, algumas mentiras ainda estão enterradas. E a verdade, como sempre, pode ser ainda mais devastadora do que se imagina. Mas por enquanto, as mulheres da trama respiram, unidas, mais fortes e prontas para escreverem um novo capítulo de suas vidas. E aí você acha que Juliano acabará a novela como? Preso ou morto? Diz aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento.